Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as novas regras da reforma tributária. Por isso eu trago para conversar aqui com a gente o Dr. Edson Fernandes, ele que é doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC de São Paulo, também professor da Universidade Mackenzie e membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Seja muito bem-vindo, doutor Edson, aqui ao nosso programa. Trago também, para complementar aí, também debater as questões, o doutor Rangel Fiorin, ele que é mestre e doutor também pela PUC, professor de Direito Tributário nos cursos de graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e é ex-conselheiro do CARF, advogado e autor de diversos artigos. Seja também muito bem-vindo, doutor Rangel, aqui ao nosso programa. Primeiramente, doutores, eu queria que a gente começasse explicando, sobre essas novas regras da reforma tributária para o nosso telespectador. Queria falar um pouquinho dos 3 projetos, diferentes aí que tem na Câmara dos Deputados, tem outro no Senado. Queria que vocês começassem explicando um pouquinho sobre cada um. Doutor Rangel, se você pudesse começar aí o nosso debate. Inicialmente, Tânia, gostaria de agradecer o convite. É uma honra participar e debater um tema tão presente na nossa realidade tributária e causa certamente um grande entusiasmo, mas também uma grande dificuldade de conseguir implementar essa reforma ainda este ano. Respondendo objetivamente do questionamento, nós temos aí a PEC número 45 de 2019, a PEC 110 de 2009, e também aí o PL 3387, que na realidade acaba tentando unificar essas duas PECs. A PEC 45 de 2019, ela tinha por finalidade a unificação de 5 tributos, o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, e a PEC 110, um pouco mais robusta na sua implementação, tem por finalidade a unificação de 9 tributos, o IPI, o IOF, PIS, COFINS, PIS/PASEP, CID, Salário de Educação, ICMS e ISS. E o PL aí vem tentando fatiar essas duas PECs de modo a fomentar ou possibilitar, nesse momento que vivenciamos, essa unificação. Então, qual que é a ideia? Nós temos 3 discussões. A primeira tratada na PEC 45, a segunda na PEC 110, e a terceira aqui, com a comissão especial, tentando unificar essas duas, ou pelo menos simplificar nesse momento, e passar à aprovação, pelo menos da unificação do PIS e COFINS. Esse é o resumo inicial da nossa PEC, da nossa discussão nesse momento. Vou pedir também para o doutor Edson complementar aí as falas do doutor Rangel, por favor. Doutor Edson, a gente está sem o seu áudio. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Tayana. É um prazer estar aqui, estar com o Rangel, que eu conheço há muitos anos já tivemos várias conversas e várias aulas sobre tributação. E, bom, ele colocou muito bem, fez um bom resumo. Eu só teria a complementar o seguinte, que duas dessas propostas são de emenda constitucional, que são as chamadas PECs. E isso demanda um quórum qualificado em 2 votações, nas 2 casas do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, é um caminho mais longo, é um procedimento mais complicado para se ter algum tipo de mudança no sistema tributário. Por outro lado, ao mudar a Constituição, nós podemos ter uma reforma mais ampla, como o próprio Rangel colocou, numa se tenta unificar 5 tributos, na outra 9 tributos. Fora da Constituição não é possível fazer essa unificação. E aí entra o projeto de lei 3887, que o Rangel comentou, que é o que está sendo chamado de fatiamento da reforma tributária, e ele, por ser um projeto de lei, já tem por um lado,
a amplitude dele é menor, né? Então não tem como mexer em ICMS, por exemplo, ou no ISS, que são os tributos sobre o consumo do Estado e do município. Mas, por outro lado, é um caminho muito mais fácil de alteração na legislação. E esse projeto de lei, ele é um projeto de lei do governo federal, do Ministério da Economia, e tem a intenção de unificar somente 2 tributos, né? Que é a contribuição para o PIS e a COFINS, que são os 2 tributos, as 2 contribuições, vamos dizer assim, federais sobre o consumo. Então, o que a gente tem, né? O que o Congresso vai ter que decidir? Ele vai ter que decidir se quer uma reforma mais profunda, né? Mexendo, inclusive, nos tributos estaduais e municipais, ou se ele quer uma reforma, por enquanto, uma reforma mais superficial, que se limite aos tributos federais e que se limite a esses 2 tributos federais. Então, é um pouco essa a discussão posta hoje por conta desses 3 projetos que estão tramitando no Congresso Nacional. Agora, doutor Edson Fernandes, eu queria que o senhor explicasse, né, de forma didática aí para quem está em casa entender. Por que o Brasil precisa tanto de uma reforma tributária? Olha, Tayana, teve uma outra oportunidade que eu participei de um debate aí na LESP Cidadania, e eu dei um exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo, que é o seguinte: o que está muito próximo do cidadão, o que a gente consegue perceber, e aí eu vou falar por experiência própria, muito mais as mulheres, né, dos lares, é a questão do empregado doméstico. Por quê? O que acontece? Hoje, a pessoa física, ela tem que preencher o E-Social, tem que preencher o INSS. E olha como é complicado. Quem já teve que passar por isso viu como é complicado fazer isso, né? E às vezes o sistema não funciona e depois tem que dar algum jeito, esperar um pouco, reiniciar. Isso para um tributo. Imaginem uma empresa onde nós temos, em termos de tributos, vários, em termos de imposto sobre o consumo, só sobre o imposto sobre o consumo, a gente tem 5, pelo menos 5 tributos. Então, imaginem a complexidade que é para uma empresa administrar essa apuração dos tributos. Então, o primeiro ponto que nós precisamos de uma reforma tributária é para simplificar o sistema, é para simplificar a legislação. E um dos motivos dessa complexidade é a quantidade de tributos, né? Não só a lei ela é complexa em si e toda aquela burocracia para se pagar tributo é complexa por si só, mas não é só isso. Nós temos isso multiplicado pela quantidade de tributos. Então, o Rangel estava falando lá, para pegar só aqui, unifica 5 tributos, que é a PEC 45, que está na Câmara dos Deputados. Lá tem o IPI, que é um tributo sobre o consumo da União. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, tem o IPI embutido ali, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Depois tem o ICMS, que é um imposto estadual. Então, quando a gente compra um produto, tem lá o ICMS também. Isso a gente até vê destacado na nota. Tem o ISS, que é serviço. Quando a gente contrata serviço, nós temos também lá na nota fiscal que a gente recebe, né, muitas vezes até quando a gente pede a nota fiscal eletrônica, nós recebemos por e-mail, nós temos o ISS ali. E, além disso, tem PIS e COFINS, que são os 2 tributos também federais, 2 contribuições federais. Imagina, são 5 tributos em que há informações a serem prestadas para a Receita Federal, há legislações diferentes, o ICMS são 27 legislações, o ISS são mais de 5.500 legislações, porque é municipal. Então, veja, a complexidade é muito grande. Então, a gente precisa definitivamente começar um caminho para a simplicidade. Por isso, a gente precisa de uma mudança tributária. Tá certo, doutor Edson. Vou passar a palavra agora para o doutor Rangel, também para ele complementar. É claro que o senhor trouxe aqui também algumas problemáticas, né, do nosso sistema tributário brasileiro, e eu vou pedir também para que o doutor Rangel dê um pouquinho mais de ênfase para os principais problemas que a gente tem hoje, então, né, nesse nosso sistema tributário brasileiro. Perfeito. Tainá,
como bem o professor Edson mencionou, nós temos uma gama complexa, uma burocracia bastante intensa na nossa relação tributária. E quando você imagina um sistema que envolve uma tributação de estados, notadamente o ICMS, eu tenho 27 legislações específicas, que é um emaranhado de normas e de leis que acabam realmente dificultando muito a interpretação tributária. Somado a isso, eu tenho aproximadamente mais de 5.500 municípios que deveriam tratar de ISS. Imagine um empresário que tem que identificar todas essas legislações. O corpo tributário de uma empresa é gigantesco, simplesmente para identificar as obrigações acessórias e cumprir à risca o que determina a legislação tributária, sob pena de incorrer uma penalidade e ser autuado por inobservância nem da obrigação quanto ao pagamento de tributo, mas as obrigações acessórias que inflam o nosso sistema. Então, as empresas, além de dispor e ter que pagar efetivamente com o pagamento do tributo, elas têm que compor um quadro de funcionários, além dos seus funcionários, contar muitas vezes uma contabilidade externa, advogados externos, para compreender o emaranhado de normas e de obrigações tributárias que são obrigadas a cumprir a risca sob pena de serem autuadas. Esse é um ponto específico. O grande destaque da reforma tributária que vem sendo tratado é a possibilidade de uma simplificação e haver uma menor burocratização, que é o que se reclama hoje. Contudo, a gente enfrenta alguns problemas específicos desde já. Eu tenho, com essa simplificação, uma unificação. E, por conta dessa unificação, começa a surgir ou discutir se essa simplicidade também não ia arriscar ou comprometer o pacto federativo que a gente enfrenta. Então, de um lado, realmente, há a necessidade, sim, de uma simplificação, de ter uma menor burocracia e uma adequação na sistemática atual da nossa realidade. O que eu quero dizer? Dentre todas essas obrigações acessórias, o nosso sistema tributário nacional, ele virava ou girava muito bem no sistema analógico. Hoje, cada vez mais, eu enfrento um sistema digital. Para você ter ideia, nós estamos falando da tecnologia 4.0, que engloba um grande número de sistemas de tecnologia avançadas, né? Com inteligência artificial, internet das coisas e cada vez mais fomentando o serviço. Será que esta Constituição que nós vivenciamos e os tributos de competência de cada um dos entes consegue absorver toda essa tecnologia de uma forma adequada, uma tributação adequada para a nova tecnologia? E já estamos avisando a tecnologia 5.0, que será o uso da tecnologia aplicado à pessoa, ao benefício da pessoa. Em 1988, sim, eu falava de uma tecnologia 2.0, 3.0, que era uma questão analógica, indústria-pessoa. E hoje, com esse emaranhado de normas, será que eu consigo adaptar essa nova sistemática e a sistemática mundial de tributação, onde o país, chamado Brasil, tem que se enquadrar nas normas da OCDE? Dentro de toda essa colocação que o Edson mencionou, há também outras dificuldades de implementação ou de necessidade de implementação. E outro ponto que me chama a atenção também, que tende a ser uma tendência, é cada vez mais diminuir o informalismo e fazer com que as pessoas realmente passem a ser melhores tributadas sem que haja um número expressivo de normas ou de exigências que uma pessoa física é obrigada a cumprir, ou um microempresário é obrigado a cumprir. E muitas vezes sequer tem conhecimento ou a familiaridade com o tema da tributação. Então, a ideia realmente da necessidade da implementação de uma reforma tributária, no primeiro momento, seria a questão da diminuição da complexidade do sistema tributário e da burocracia tributária. Agora, doutor Edson, eu também queria que o senhor complementasse essa questão e falasse, então, dos benefícios. Também o doutor Rangel já colocou aqui, né, quais seriam esses benefícios, mas queria que o senhor também falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Bom, Tayana, o importante aqui, né, destacando um pouco o que o Rangel também colocou, é a uniformidade dessa legislação. O benefício de uma reforma tributária agora seria trazer um discurso único, vamos dizer assim, uma regulamentação única
para que os empresários não se perdessem naquilo o que eles têm que recolher de tributo e como que eles têm que recolher de tributo. E aí eu vou dar um exemplo. Desses tributos todos que a gente viu, hoje a gente tem o IPI, o ICMS, PIS e COFINS, quer dizer, dos 5 que se pretendem unificar na reforma da PEC 45, que é a mais avançada que está na Câmara hoje, 4 deles a gente chama de não cumulativo. O que é isso? Como ele é um imposto sobre o consumo, ele incide na indústria, ele incide no comércio, ele incide no varejo, ele incide em todas as etapas, né? Esses tributos incidem em todas as etapas dessa cadeia de consumo. Só que para que não haja, né, uma incidência em cascata, quer dizer, um tributo sobre o tributo, eu pagar um imposto sobre outro imposto, a gente tem a sistemática que é chamada tecnicamente de não cumulatividade. O que quer dizer isso? Quer dizer que os tributos que os meus fornecedores já pagaram, eu posso usar, eu posso recuperar isso que eles já pagaram para minha venda. O que eu tiver que pagar na minha venda, uma parte eu já compenso, ou já reduzo aquilo que eu devo, considerando o que os meus fornecedores já pagaram. Isso é a não cumulatividade em poucas palavras. Agora, são 4 tributos e praticamente a gente tem 3 legislações distintas. Uma para o IPI, uma para o ICMS e uma para PIS e COFINS. Então, tem determinados produtos que é crédito para um desses tributos e não é para o outro. Então, imaginem como é que a gente vai, ou como é que as empresas vão padronizar isso dentro do sistema de controle que elas têm, né? Porque o Rangel colocou muito bem, nós estamos chegando na evolução da tecnologia 5.0. As empresas estão, por menor que seja, já existe tecnologia, já existem soluções de informática suficientes para que elas consigam administrar a sua empresa. Mas como que eu coloco tanta complexidade tributária dentro desses sistemas? Então, um grande benefício da reforma tributária, seja ele qual for, qualquer uma dessas 3, propõe essa unificação. Como o Rangel colocou, alguns falam em 9 tributos, outra fala em 5, outra fala em começar com 2. Mas já é uma uniformidade. Então, um benefício da reforma é trazer essa uniformidade. E outra coisa, Tayana, que é importante se falar, o Rangel colocou a questão de serviço, né? Eu vou dar um exemplo muito simples. Essa geração mais nova, né, até por algumas pesquisas que a gente vê, não tem mais aquele sonho de ter um automóvel, né? Por quê? Porque eles não precisam do automóvel para se deslocar e nem querem, né? Por quê? Você vai ter que achar lugar para estacionar, você vai ter que não pode tomar uma bebida a mais porque vai ter que dirigir, né? Então, nós estamos substituindo a compra do automóvel pelo serviço, né? Pelo serviço de aplicativo, de chamada de transporte individual por aplicativo. Então, quer dizer, nós caminhamos para uma economia baseada no serviço. E a nossa legislação hoje não está preparada para isso. Nós tivemos, até pouco tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal, a instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, tendo que decidir qual era o tributo que ia incidir sobre software. Nós estamos comprando software ou o software é um serviço? Essa era a discussão que a gente tinha. Ainda tem para várias situações, né? Então, o que acontece? O benefício da reforma é unificar essa legislação, né? E adaptar essa legislação, atualizar essa legislação para a economia digital que nós vivemos hoje, né? O Rangel colocou muito bem, nosso sistema é de 88. Na verdade, a Constituição é de 88, mas o sistema mesmo ele foi reciclado, vamos dizer assim, da reforma de 1965. Então, tem mais de 50 anos esse sistema tributário, né? Está na hora. Qual que é a vantagem? A vantagem é ter algo mais do século XXI, né? E com simplicidade.
Tá certo, eu vou pedir licença então para o Dr. Edson e Dr. Rangel. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já falando um pouquinho mais então das novas regras da reforma tributária. O programa LESP Cidadania volta já já. O programa LESP Cidadania está de volta. A gente está falando aqui sobre a reforma tributária. Então, eu estou com o Dr. Edson Fernandes, que é advogado tributarista, e também com o Dr. Rangel Fiorin, também advogado tributarista. Então, esclarecendo, né, algumas dúvidas aí sobre essa questão da reforma tributária. Eu vou pedir, Dr. Rangel, para a gente falar um pouquinho agora sobre a importância dessa reforma tributária, né, para o empresário, o microempresário. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. Ana, complementando o que o Edson mencionou, na realidade, a carga tributária realmente é extremamente inflada no nosso país, há uma complexidade no nosso sistema, e o que se busca, no contexto geral, é realmente, como falado anteriormente, promover normas que sejam menos burocráticas e sejam mais acessíveis. Eu acredito que o ponto fulcral, realmente, é a adaptação das novas sistemáticas. Não simplesmente uma questão que envolve a tributação, mas o contexto globalizado. Não simplesmente a tributação nacional, mas a globalização, ela influencia diretamente na nossa atividade. Para você ter ideia, o que eu estou falando é tão burocrático quanto importar, quanto comprar uma mercadoria de outro estado. Você tem que efetivar e cumprir algumas regras, algumas obrigações que a legislação tributária impõe ao empresário. E como disse anteriormente também, complementando a fala do Edson, há a necessidade de se enquadrar num contexto mundial. O Brasil está um pouco atrasado com essa situação. Então, para que ele se enquadre num contexto da OCDE, inclusive, ele precisa se adaptar às novas regras. O Edson trouxe uma situação bastante interessante, que o jovem não se preocupa em comprar um carro, mas sim alocar num eventual momento ou utilizar o serviço de transporte específico. E aquelas novas tecnologias que envolvem, por exemplo, uma geladeira que faz a compra no próprio mercado. E a tributação que envolve a impressão 3D. Como eu consigo adaptar a essas novas realidades? Porque a gente enfrenta aqui hoje o Estado querendo cobrar o ICMS sobre essas operações, o município, da mesma forma, querendo cobrar o ISS sobre essas operações, e um choque de interesses. O Edson mencionou uma situação que foi bastante problemática, a questão de software. Depois de tantos anos, chegou-se a definição. Então, o STF, depois de tantas discussões, tantas embates jurídicos, chegou à conclusão do que era ISS ou ICMS. Será que eu preciso esperar tanto tempo para provocar o judiciário, abarrotar cada vez mais o poder judiciário para ter decisões mais acertadas ou que dê uma orientação de como a tributação deve ser feita? Então, toda essa reforma, ela vem ao encontro do nosso sistema, da nossa necessidade, inclusive de uma simplificação, não de modo que haja uma resposta depois de 20 anos para definir se aquilo é serviço ou se aquilo é mercadoria, ou se aquilo é indústria ou aquilo é serviço. Eu tenho N discussões que eu posso apresentar para vocês, mas com a reforma o que se procura também é simplificar e elucidar essas dúvidas que acabam gerando e abarrotando o Poder Judiciário e o processo administrativo como um todo. Lembrando que o empresário, às vezes, ele não quer o embate tributário, ele quer simplesmente a correta tributação. E a correta tributação mais simples, de modo que ele não precise procurar o Poder Judiciário para ter uma resposta de como deve ser feita a tributação, se ele paga ISS ou paga ICMS. E ainda podendo sofrer a atuação de ambas as esferas, ou ambos os entes, de um lado o Estado, de um lado o município. Eu pago para quem? Então, a ideia, pelo menos que se propõe, o que se entende, é simplificar realmente a carga tributária, de modo a dar mais neutralidade no contexto tributário e também maior direção ao empresário para que possa fomentar a sua economia. Me parece que o empresário e as empresas nacionais muitas vezes deixam de aplicar no Brasil justamente pelo emaranhado, pela confusão tributária
que o nosso país apresenta aos empresários de outros países. Tá certo. Doutor Edson, a gente falou aqui um pouquinho, né, da questão dos empresários, mas eu queria que o senhor falasse, né, sobre a aprovação aí dessa reforma tributária. O que isso vai impactar no preço final, seja de produtos ou de serviços, para o consumidor final? Olha, Tayana, quando a gente fala do consumidor final, ou seja, nós todos, né, aqui a gente tem que ver duas questões bastante importantes. Eu vou falar da primeira fazendo um link com o que o Rangel falou, né, que ele falou, estava falando dos empresários. Existe uma lei hoje, né, a própria Constituição Federal, ela obriga que os produtos tragam qual é a carga tributária referente a ele. Para quê? Para que o consumidor saiba quanto que ele está pagando. Mas aí eu convido o nosso espectador a reparar nessa questão da carga tributária, que muitas vezes, principalmente na questão do serviço, né? Então, lá no salão de beleza, no pet shop, na oficina mecânica, deem uma olhada que vai estar escrito assim, valor dos tributos estimado. Por que estimado? A gente não consegue dizer exatamente quanto tem de tributo ali? Não, a gente não consegue exatamente dizer quanto tem de tributo ali. Por quê? Por causa dessa complexidade, por causa dessa questão de tributo incidindo sobre tributo. O ISS, por exemplo, gera esse tipo de situação, né? Então, esse já mostra um primeiro ponto que a complexidade hoje da legislação tributária não permite que nós, consumidores, consigamos ter a verdade, quanto que tem de tributo ali. A reforma tributária, né, os 3 modelos, pretendem que seja possível colocar o imposto ou a carga tributária de uma maneira geral no produto. Então, o consumidor, o primeiro ponto que o consumidor vai conseguir saber com a reforma é quanto que ele está pagando de tributo. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que nós temos hoje é uma carga tributária dos empresários, ou vamos dizer assim, da produção e do consumo, seja de bem, seja de serviço, muito desigual. Alguns setores têm incentivos fiscais, outros não têm esse incentivo fiscal, né? Nós temos a guerra fiscal, tem uma série de situações que distorcem isso. As 3 propostas de reforma tributária pretendem unificar, é o que nós estávamos falando, da questão da padronização, né? Então, os 3 projetos pretendem unificar essa carga tributária, reduzindo ao máximo os benefícios fiscais. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que alguns produtos e serviços fiquem mais caros, porque hoje pagam menos. Então, quando eu unifico essa tributação, alguns produtos e serviços vão ficar mais caros, enquanto outros, né, talvez acabem ficando mais barato. E o consumidor vai acabar sentindo isso, né? Eu ia dizer na pele, na verdade ele vai sentir isso no bolso, né? Porque alguns produtos e serviços ficarão efetivamente mais caros, enquanto outros ficarão mais baratos. Nós temos que ver exatamente como é que o próprio mercado, né, os empresários vão se adaptar a isso, se eles vão repassar no preço eventual aumento de carga tributária ou não, né? Mas como é que o consumidor vai sentir essa, ou repito, nós, os consumidores, como é que nós vamos sentir essa reforma tributária, os efeitos da reforma tributária? Primeiro, sabendo quanto a gente paga de tributo. Segundo, percebendo um aumento de preço em alguns produtos e serviços e percebendo, talvez, a redução de preço em alguns outros produtos e serviços. Agora, doutor Rangel e doutor Edson, né, eu queria que vocês, vou passar a primeira palavra para o doutor Rangel, mas vocês fizessem uma avaliação, né, sobre a realização dessa reforma nesse momento que a gente está passando, né, de crise econômica, essa quantidade de mortes pelo coronavírus, a pandemia. Queria que vocês fizessem uma avaliação, então, dessa reforma nesse momento. Quanto ela é importante, né? Qual é a análise de vocês? Por favor, doutor Rangel. Tainá, apenas dando continuidade à fala do Edson,
em análise em ambas as propostas, a gente percebe que há uma necessidade ou uma ideia de alterar o sistema tributário nacional. E o principal objetivo, tanto da PEC 45 quanto da PEC 110, e aí a implementação dessa aprovação pela comissão mista, envolve, na realidade, uma racionalização e uma simplificação sobre a tributação que concerne a produção, comercialização de bens e serviços. E como bem o Edson mencionou, é possível que com essa alteração haja uma maior tributação em alguns segmentos, como, por exemplo, o serviço, que grande parte da nossa atividade hoje acaba fomentando ou direcionando ao serviço. Outro ponto que tem que ser levado em consideração aí é que também haverá um maior número de obrigações correlacionadas ao setor do agronegócio. Então, são pontos específicos que acabam e podem refletir, de alguma maneira, no preço final desses produtos ou desses bens. Quanto à questão da pandemia, da Covid, na realidade, o reflexo é que é possível que, por conta dessa situação mundial, haja algumas alterações de datas quanto à sua aprovação, mas porque é necessário que, se for a aprovação da PEC por inteiro 45 ou 110, há necessidade da aprovação maciça, ali, 3/5, né? Se for simplesmente uma alteração legislativa, me parece que tem a maior facilidade de ser aprovada pelo Congresso, até pela possibilidade da menor complementação para aprovação. Se for aprovada agora, realmente, como o Edson mencionou, parece que tem que ter um teste de identificação, o quanto vai ser tributado, o quanto representa essa tributação e o impacto que isso acaba acarretando. De todo modo, até o reflexo de uma decisão recente que a gente teve no STF, que envolveu a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS da COFINS, e parece que tem que ser tratada nesse momento também para uma adequação da nossa realidade tributária. Então, respondendo objetivamente à tua pergunta, no que se refere à questão de pandemia, eu acredito que possa ter um atraso até para a implementação, mas o que se percebe é que a diminuição, esse fatiamento dessa reforma tende a ser aprovada de modo que, pelo menos, seja adaptado à nova realidade tributária e, ainda assim, decorrente de uma decisão da exclusão do ICMS da base de cálculo dos COFINS, que acaba refletindo diretamente nessas duas contribuições sociais. Passo a palavra agora para o Dr. Edson Fernandes, para que ele também coloque aí a análise dele. Olha, Tayana, tem algumas vozes, vamos dizer assim, parlamentares, mesmo acadêmicos, advogados, defendendo que não seria o momento de fazer uma reforma tributária, exatamente porque nós estamos no meio da pandemia, era preciso esperar assentar essa situação econômica. Eu discordo um pouquinho, só que eu também não concordo que nós devamos mexer na Constituição Federal neste momento. E por quê? Porque a questão, por exemplo, as duas PECs, tanto a 45 como a 110, elas propõem um período de transição, o que faz todo sentido. O que acontece é que esse período de transição ele pressupõe que a economia será linear. A PEC 45 fala em 10 anos. Então, está pressupondo que em 10 anos nada vai mudar muito. Agora, eu convido o nosso espectador a pensar o que mudou de 10 anos para cá. Muita coisa mudou. A mudança está mais rápida do que era. E quanto mais a gente evolui, mais rápida fica a mudança. Então, e agora a gente teve 2 anos, vai ter praticamente 2 anos de pandemia, ou quase isso. Então, fica muito complicado a gente pressupor o que vai acontecer daqui para frente. Então, na minha opinião, não valeria a pena nós fazermos uma mudança constitucional agora, sem ter um pouco mais de estabilidade. Mas, por outro lado, eu não vejo que seja um problema fazermos alguma mudança agora. Porque as mudanças que nós vamos fazer, ela vai entrar em vigor no ano que vem, provavelmente no ano que vem.
né? Porque a mudança mais simples, que é o projeto de lei 3887, que unifica só 2 tributos federais, precisa de 90 dias, depois da publicação, 90 dias para entrar em vigor. Então, provavelmente, nós estamos falando em 2022, porque até que haja aprovação e tudo mais, nós estamos falando em 2022. Eu não vejo como um problema começar devagar, né, com essa fatia que o governo federal propôs para a mudança no meio da pandemia. Até porque já seria um teste. Porque como eu estou unificando só 2 tributos, eu já vou dando uma olhada, né, avaliando se está valendo a pena, avaliando se a alíquota escolhida é muito alta ou muito baixa, né? E com isso eu vou já adaptando e já preparando para uma reforma maior. Então, assim, existem aqueles que defendem que não deveria ter uma mudança tributária neste momento por conta da pandemia. Eu não vejo isso como um problema. O que eu vejo como um problema é ter uma transição que pressupõe 10 anos sem mudança na economia. Isso é impossível, né? Aliás, o que a gente pode dizer é que daqui 10 anos nós estaremos muito diferentes do que somos hoje. Então, não daria para fazer dessa forma, na minha opinião. Mas começar essa mudança de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simples, mudando só na legislação que não seja a Constituição, o que a gente chama de legislação ordinária, né? Eu acho que a gente poderia começar agora, sim, apesar da pandemia. Tá certo, a gente está chegando aos minutos finais aqui do Alesp Cidadania, mas eu vou pedir para que vocês, né, vou deixar esses minutos finais para vocês fazerem as considerações e também queria que vocês falassem da expectativa de vocês, então, a gente sabe que a reforma tributária é necessária, o que vocês acham que vai acontecer aí no próximo ano? Por favor, doutor Rangel. Eu acredito que realmente mexer na Constituição nesse momento não é o ideal, até porque é uma necessidade, uma questão política, envolvida também econômica, mas sim uma reforma fatiada que permita, por meio de lei, unificar essa tributação, seja até necessária como uma iniciativa, um pontapé inicial a nossas discussões tributárias. Isso não se quer a argumentação que poderia ferir o Pacto Federativo, que é um dos pontos negativos que falam da reforma global, da unificação do ICMS com o ISS como um tributo único, mas, nesse momento, pensando simplesmente na unificação de 2 contribuições e uma adequação do nosso sistema, iniciando com essas contribuições, me parece já até um incentivo a novas possibilidades de reforma. Vejo com bons olhos essa mini-reforma, ou reforma que unifica pelo menos o PIS/COFINS, o que causa um espanto aí a alguns especialistas também, é que em alguns segmentos que não eram tributados, passaram a ser tributados com mais intensidade, como o serviço e o agronegócio também, que pode causar um reflexo negativo nesse ponto. E aí, respondendo o cenário que a gente inicia, não adianta você diminuir completa a carga tributária, algum dos setores provavelmente será afetado e outros beneficiados. Então, esse jogo político, jurídico e econômico que tem que ser avaliado e só consegue ser realizado com essa experimentação. Por favor, doutor Edson. Bom, o ministro Paulo Guedes, ele disse uma vez que as mudanças, né, inclusive mudanças constitucionais ou mesmo mudanças legislativas na área econômica, não é uma questão econômica, é uma questão política, né? E a gente conhece aquele ditado que diz que o momento político é como nuvem. Você olha, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. Então, fazer perspectivas de uma reforma tributária neste momento é bastante complicado. Mas, fazendo uma análise de tendência, o que talvez a gente possa esperar? Alguma mudança, sim, na legislação federal, especialmente desses 2 tributos, que é PIS e COFINS, que incidem sobre a receita das empresas. E por quê? Por vários fatores. Primeiro, a questão da necessidade de simplificar, né? Ainda que a gente não reduza a carga tributária, se nós tivermos pelo menos uma padronização e uma simplificação, isso já vai ajudar
o desenvolvimento econômico, já vai ajudar as empresas e, portanto, o desenvolvimento econômico. Segundo, o Rangel colocou muito bem, nós tivemos recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está retirando, que vai ter um impacto dos cofres públicos, estimado recentemente pelo IPEA, em 120 bilhões de reais, né, por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é exatamente com relação a PIS e COFINS. Então, isso incentiva uma reforma também para tentar estancar essa perda que pode vir nos próximos anos. E, em terceiro lugar, essa ideia de fatiamento da reforma. Então, fatiamos, vamos pegar a parte mais fácil de tramitar no Congresso, maioria simples na Câmara, maioria simples no Senado, uma votação única, está resolvido, mudamos essa parte no sistema. Então, se tivesse que fazer uma análise, né, tentar fazer, isso não é futurologia, é uma análise de tendência, eu diria que a legislação tributária federal deve mudar, junto com isso, imposto de renda, né? Eu acho que pode ser, Tayana, uma outra pauta, né, para o Alesp Cidadania, a gente discutir a questão do imposto sobre a renda, que também deve ter mudança, porque também é uma legislação ordinária, mas eu diria que alguma coisa na legislação federal muda. Muda na Constituição? Não, e eu acho que também não muda o ano que vem, porque o ano que vem nós temos eleições gerais, presidente, senadores, deputados, governadores. Então, provavelmente, reforma tributária na Constituição nós não teremos nem esse ano nem no próximo, mas mudança na legislação tributária federal, eu acredito que é muito provável que aconteça ainda este ano. Tá certo. Queria agradecer aqui a presença do Dr. Edson Fernandes e do Dr. Rangel Fiorin. Gostaria de agradecer, né, pelos esclarecimentos aí sobre esse assunto e estender o convite aí para próximas oportunidades. Muito obrigada, doutores. Agradeço, Tayana. Será uma honra participar das próximas discussões e os próximos eventos sejam realizados. Eu também agradeço e foi um prazer estar aqui com você, Tayana, e com o Rangel, né? Como eu disse, há muito tempo discutimos essas questões. Obrigada. Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. E para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.